Amém. E agora vamos estar recebendo o preleitor dessa noite, nosso pastor Gustavo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Se for para Jesus, pode ser bem mais forte, misturado com glória a Deus e aleluia. Porque tem crente pentecostal aqui nesse lugar? Se eu começar um corinho, você puxa comigo? Tô brincando. Mas a gente vai fazer um culto fé só de corinho de fogo. Oh, desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. E desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Será que tem vaso aqui nessa noite com a expectativa de ser cheio de azeite no poder da glória do Senhor Jesus? Meu irmão, você veio aqui para adorar única e exclusivamente aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais do que você está pedindo. Será que você pode ser profeta na vida de alguém e dizer a essa pessoa assim, ó, Deus está preparando? Não como um profeta, pelo amor de Deus. Diz ele, Deus está preparando o infinitamente mais na tua vida. Ah, ele não tomou posse. Diz ele, irmão, é infinitamente mais. E se eu fosse você, eu estava glorificando, estava recebendo, estava agradecendo. Porque os seus olhos naturais ainda não estão vendo, mas os seus olhos espirituais já contemplam aquilo que o Espírito Santo já liberou ao seu favor. E deixa eu te falar, não tem a ver com você ou comigo, tem a ver com o poder dele, que a Bíblia diz que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando você pensa que você está fraco, aí Deus te faz forte. Aleluia. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 ao 9. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Aleluia. Então acompanhe comigo a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? E agora você vai lá no versículo 16, que vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluias. E eu quero falar com você nessa noite sobre um tema que o Espírito Santo falou no meu coração. Não despreze o processo. Eu não sei você, mas durante a minha caminhada eu já passei por muito processo. Aí eu resolvi imigrar. Aí é que eu passei por mais processo ainda, porque imigrante só passa por processo, sim ou não? É processo na arma, é processo nas finanças, é processo na segurança social. E na nossa caminhada cristã, a gente vai ver que passamos por vários processos. Mas eu me pergunto, por que vivemos processos? Para que servem os processos na nossa vida? E me deparando com essa carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo, durante a sua jornada de fé, passou por vários processos, vários vales, desertos, tribulação, mas ele tinha uma certeza: Deus está comigo.
Mas para que serve o processo, pastor? Porque eu estou num processo, porque eu passo pelo vale. Não deveria eu aceitar Jesus e ser tudo fácil, ser tudo muito bom, tudo bênção? Porque o processo ele serve para algo na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Porque o processo não é Deus apenas preparando aquilo que você vai receber, mas preparando você para receber aquilo que Ele quer. Não, eu vou repetir para você pegar. O processo na nossa caminhada não é Deus preparando aquilo que você quer receber, é preparando você para receber aquilo que Ele já liberou. Então simplesmente o processo é para você ter capacidade de receber aquilo que Deus já tem preparado para você. E Paulo, ele passa por vários processos. Mas se você ler a história de Paulo, você vai entender que o processo é sinal que Deus ele não quer só dar algo, mas Ele quer te aprovar. Como assim, pastor? E ser aprovado não é fácil. Você já estudou, você já fez prova e você já passou por esse processo de estudar, de ter que estudar para fazer uma prova, para ser aprovado. E esse processo do estudo, da aula, do estudo, para depois vir a prova, não é fácil. Mas o processo ele serve simplesmente na vida do crente para ser aprovado. Mas eu quero dizer para você que ser aprovado não é fácil. Um ponto que temos que entender é que mesmo o processo não sendo fácil, Deus não se atrasa. Como assim? O ponto que precisamos entender quando estamos num processo e não desprezar esse processo é perceber que no vale Deus não se atrasa, no processo Deus não se atrasa. Mas nós temos a mentalidade humana de achar que estamos vivendo atraso. Mas quando na verdade Deus está trabalhando em você, não aquilo que Ele vai te dar, mas você para receber aquilo que Ele já liberou. Eu não sei você, mas quando eu estou no processo, uma das minhas muitas orações é dizer assim: Deus, me tira dessa situação. Senhor, abre uma porta de emprego, muda as circunstâncias, dá saúde. Senhor, faz alguma coisa. Me tira desse processo. Eu não sei você, mas a minha oração é essa. Quando eu estou passando pelo vale, e com Paulo não foi diferente. Mas Deus te trouxe aqui para que você entenda que no processo Ele quer mudar essa oração e quer que você comece a dizer: Deus, o que o Senhor está mudando em mim nessa situação? Deus, o que o Senhor está fazendo em mim a partir desse processo? Mas a nossa limitação humana nos leva a pedir a Deus: Senhor, passa logo, não aguento mais, me tira desse processo e está tudo bem. Porque Deus conhece a nossa capacidade. Nós não precisamos ser super crentes, nem a quarta pessoa da Trindade. Deus reconhece a sua humanidade. Mas aquilo que eu quero que você entenda nessa noite é o que Ele está fazendo com você, o que Ele está gerando em você nesse processo, o que Ele está mudando em você nessa situação. E Paulo vai falar assim: nós somos atribulados, mas não angustiados. E isso é muito forte. Por quê? Porque na prensa, no vale, no processo, não significa que Deus te abandonou. Será que você pode entender isso nessa noite? Esse vale que você está passando, meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele não te abandonou. Essa dificuldade que você está passando, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não te abandonei. Porque processo não significa abandono, processo significa escola de Deus. Ele não te abandona. E Paulo vai trazer essa realidade, esse entendimento, dizendo assim: a igreja de Corinto, atribulados, mas não angustiados. E isso é muito forte, porque Paulo não diz que o cristão não vai passar pelo processo, pela pressão, pelo vale.
Mas ele diz à igreja: pressão não terá a palavra final sobre a sua vida. E eu quero profetizar nessa noite de dizer: esse vale que você está passando não é a palavra final sobre a sua vida. Ainda tem capítulo, ainda tem história, ei, ainda tem milagre. Meu Deus. Ele diz: a pressão não terá a palavra final. Atribulados, mas não angustiados. Não é o fim. Existe um período que parece que tudo está apertando, sim ou não, meu irmão? Ou é só comigo? Existe um período que você acorda e diz assim: meu Deus, se apertar mais, eu desisto de tudo. Existe um período que quanto mais você ora por portas abertas, você só se depara com portas fechadas. Existem períodos que quanto mais você ora, parece que as orações não são respondidas, os projetos não acontecem, pessoas vão embora, a frustração espera, silêncio de Deus. E a nossa tendência humana é pensar: Deus esqueceu de mim. E agora? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele está te dizendo assim: eu não esqueci de você, pelo contrário, eu estou formando você nesse processo. Eu não esqueço daqueles que eu chamei, eu não esqueço de um filho meu, porque a minha palavra já garante: pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer dele, todavia eu me esquecerei de ti. Meu Deus, alguém pega essa palavra aqui, pelo amor de Deus. Deus está dizendo a alguém nessa noite que está passando por um processo: eu não esqueci de você, eu não esqueci da tua causa, eu não esqueci da tua dificuldade, eu não esqueci das tuas lágrimas, eu não esqueci de você. Ele não esquece de você, simplesmente Ele está formando você. Por quê? Porque Deus vai usar aquilo que mais te amassa para extrair algo de dentro de você. Pensa comigo. Se você olhar para uma oliveira, na quarta-feira passada eu falava sobre abastecimento contínuo, de uma visão que Zacarias teve. E nessa noite eu quero que você imagine uma oliveira, ela produz azeitonas. Mas o azeite não aparece porque alguém simplesmente olha para a azeitona. É necessário a prensa para que saia o azeite. É necessário a azeitona ser esmagada para que gere dela um azeite. É necessário haver uma pressão. Mas sabe o que é mais poderoso quando olhamos para a nossa caminhada cristã com Deus? Que Deus, Ele não vai colocar pressão. Ele não vai colocar pressão para gerar algo em você. Não, Ele vai colocar a pressão para extrair aquilo que já está dentro de você. Como assim, pastor? Não pense que o processo é para Deus gerar em você um coração mais grato. É no processo que Deus quer que você seja grato, para Ele extrair aquilo que já estava dentro de você e só você não estava enxergando. A prensa não serve simplesmente para pressionar a azeitona, é para extrair algo que já havia dentro dela. A prensa vai revelar e extrair aquilo que está dentro de você. E existe um processo de prensa para que a azeitona vire o azeite. E Deus está falando para você nessa noite: eu estou gerando em você, meu Deus, aquele azeite que você pensa que não tem, e eu estou dizendo: você tem. Tem coisa que eu e você só descobre porque a gente passou por pressão. Porque na facilidade é muito fácil a dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, uau. Mas quando a gente passa por espera, aí é que Deus extrai da gente aquela palavra: mesmo esperando, eu continuo confiando, Senhor. Meu irmão, na
coisa fácil é muito bom dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, uau, tá tudo bem, tá tudo indo. Mas num momento de espera é que Deus quer extrair dentro de você, azeitona, o azeite que diz assim: eu confio, eu acredito, eu permaneço, eu não retrocedo. Gerar quando tudo tá bom é muito bom, mas na frustração, será que você ainda vai adorar? Quando ninguém está vendo. Por isso que o processo é tão importante. Porque Deus, Ele não quer apenas entregar uma promessa para você. Ele quer formar dentro de você alguém capaz de carregar uma promessa. Deus está falando nessa noite, e essa palavra é para você. Deus está te dizendo: sustenta o processo, que eu sustento a promessa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que chegou dizendo: eu não aguento mais esse processo. Deus está te dizendo: meu irmão, sustenta, porque eu sustento a promessa que eu fiz na tua vida. Sustenta, meu irmão. Não é fácil o processo, mas o Deus que te chamou sustenta a promessa no nome de Jesus. 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 E talvez a parte mais dolorosa de passar por um processo é pensar, quando a gente está num processo e a gente olha assim e diz: agora vai. E você vê e diz assim: não vai. Agora a porta abre. E você olhar, não se abre. Se você olhar para a vida de José lá em Gênesis capítulo 40, você vai ver que Deus trabalha um processo na vida de José. E o processo dele é doloroso. A Bíblia vai dizer que Deus dá a ele um sonho, mas Deus não mostra a ele o que ele ia passar. Deus dá a ele uma promessa, mas ele não mostra o cativeiro, que ele ia ser traído pelos irmãos. Deus dá a ele, mas ele não mostra o processo que ele ia passar. Deus não mostra o poço. Deus mostrou o governo, mas não mostrou a prisão. Deus mostra as pessoas se curvando no sonho que José teve, mas não mostra as lágrimas que ele ia passar. Por quê? Porque imagina se Deus mostrasse para mim e para você tudo aquilo que você teria que enfrentar para chegar aonde Ele prometeu. Talvez, se Ele fizesse isso, eu e você ia desistir no meio do processo, no meio do caminho. Por isso que Deus revela o destino, mas muitas das vezes esconde os detalhes do processo. Por quê? Porque, como eu já disse, processo não é abandono. Não é porque não conseguiu que Deus não está com você. Não é porque está doendo que significa que Deus saiu. Não é porque está demorando que significa que Deus esqueceu. Quando Paulo diz atribulados, mas ele vai falar não só atribulado, mas perplexos, mais perseguidos, mais abatidos, mais. Eu gosto muito porque Paulo não termina sempre dizendo em derrota. Ele fala assim, está ruim, mas Deus está conosco. Somos perseguidos, mas nunca desanimados, abatidos, mas nunca destruídos. Paulo estava revelando uma coisa muito poderosa aqui. Está chorando, mas Deus está com você. Está passando pelo vale, mas Deus está com você. Ei, a porta não se abriu, mas Deus está com você. Fui abatido, mas Deus está dizendo, você não vai ser destruído, porque eu estou com você. E eu não sei se você já parou para pensar, porque às vezes o processo é justamente a evidência de que Deus decidiu trabalhar profundamente em nós.
Às vezes eu falo com a minha esposa e digo assim, tá muito fácil. Tem momento que tá muito fácil, eu digo, não romantizando a vida de sofrimento, não, pelo amor de Deus. Mas eu sei que quando eu estou passando por prova, Deus quer falar algo comigo. Deus quer transformar algo em mim. Deus quer mostrar algo em mim. Então Deus mostra esse sonho a José, mas não mostra a ele todo o processo. E José, ele tinha aproximadamente 17 anos quando recebeu esses sonhos. Em Gênesis 37, ele viu o destino antes de estar preparado para sustentar. Isso aqui é poderoso, trazendo para a história de José. Por quê? Porque Deus revela em um instante aquilo que levaria anos para formar na vida de José. Deus dá a ele um sonho de minutos ou horas, não sei, para revelar tudo o que ele ia fazer, mas o processo demorou anos para formar onde ele iria chegar. A preparação na vida de José demorou anos. Entenda, José recebe um sonho rapidamente, mas José precisava ser formado para ocupar o lugar que viu. Porque uma coisa é receber uma promessa, mas a outra coisa é ter estrutura para carregar essa promessa e o peso dessa promessa. E às vezes no meio do processo nós falamos para Deus assim, Senhor, se foi o Senhor mesmo que falou, então faz alguma coisa. Se foi o Senhor mesmo que falou, prepara aquilo. Mas como eu já falei, Deus está preparando você para receber aquilo. Quando eu e você oramos dizendo assim, Deus aumenta, Deus vai responder para nós, para aumentar, eu preciso aumentar a tua estrutura de carregar. Permanece no processo, meu irmão. Muitas das vezes falamos com Deus, Deus me usa, e Deus responde, então eu preciso trabalhar o seu caráter. Calma, fica no processo. Falamos para Deus, Deus, coloca nas minhas mãos. E Deus responde, deixa primeiro eu trabalhar o seu coração. Deus ama você demais para entregar algo para você antes do processo. E trazendo a revelação através da vida de José, eu quero falar para você que o poço não cancela o sonho. Os irmãos arrancaram a túnica de José e jogaram dentro de uma cisterna. Preste atenção. José tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, mas mesmo assim foi parar onde? No poço. E como eu já falei, isso quebra uma mentalidade errada no nosso meio. É de que achar de que está tudo errado significa que Deus não está conosco. Não, tem promessa. Não significa a ausência de processo. Se José estava no poço e tinha promessa, Deus estava com ele no processo. O que eu quero trazer um entendimento para a tua vida nessa noite, meu irmão. Se você tem promessa, você dá um glória a Deus nessa noite. Quem tem promessa nessa noite, dá um glória a Deus, um aleluia. Deus está te dizendo, tem promessa, tem processo. E se tem processo, tem Deus no meio do processo. Ele não abandona ninguém no meio do processo. Poço não significa promessa, não significa ausência de processo. Tem palavra que eu e você recebe que não vai significar ausência de luta. Deixa eu te falar, tem chamado que não significa ausência de lágrima. Meu irmão, entenda isso. Você pode ter uma palavra de Deus e passar pelo poço, mas deixa eu te falar, o poço não mudou a posição de José. O poço pode ter mudado a posição de José, mas não mudou o propósito de Deus. E eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que arrancam a túnica de José, mas não conseguiram arrancar o chamado. Entenda isso.
Jogaram José onde? No poço, mas não conseguiram jogar os sonhos dele para fora. Mudaram o endereço dele, mas não conseguiram alterar aquilo que Deus havia determinado. Tem gente sofrendo porque perdeu a túnica, perdeu a posição, perdeu o relacionamento, perdeu a oportunidade, perdeu o reconhecimento. E Deus está te dizendo nessa noite: você pode perder a túnica, mas você não perdeu o Deus que colocou a túnica em você. Você pode perder o reconhecimento, mas você não perde o Deus que pode te colocar em qualquer lugar. Ei. Abalados, mas não desanimados. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, Deus te chamou para te dizer: o poço não tem autoridade para cancelar aquilo que Deus disse. Não tem autoridade. Eu vou voltar para 2 Coríntios, mas eu quero que você entenda esse processo da vida de José. E José sai do poço, e a Bíblia fala que ele vai para a casa de Potifar, e existe uma frase que começa na história em Gênesis 39, capítulo 2, versículo 2, capítulo 39, versículo 2, que vai dizer assim: o Senhor estava com José. E é aqui que eu quero entrar. Mas espera, se Deus estava com José, por que ele estava na prisão? Gênesis capítulo 39, versículo 2 vai dizer: o Senhor estava com José. Mas se o Senhor estava com José e José estava na prisão, onde estava Deus? O Senhor estava com José, mas ele era escravo, e eu me pergunto, onde estava Deus? Porque, mais uma vez, eu quero que você desfaça essa teologia na sua cabeça. Se Deus está comigo, tudo tem que dar certo. Deixa eu te falar, mas não. Processo não significa vale, prisão não significa que Deus te abandonou. Meu irmão, tira essa mentalidade de derrotado da sua mente. Deixa eu te falar, se está processo, se está difícil, Deus está lá sim, meu irmão. Se está difícil na tua casa, Deus está lá sim, meu irmão. Se está faltando recurso, Deus está lá sim, meu irmão. Desfaça essa teologia do seu entendimento, porque senão você vai carregar um fardo todo dia e dizer assim: não, eu sou derrotado porque nada acontece na minha vida. Meu Deus, não está fluindo, algo está acontecendo. Não, meu irmão, Deus está contigo no processo. Deus pode estar com você mesmo quando a situação ainda não mudou. Se José estava na cadeia, e Gênesis capítulo 39 vai dizer que Deus estava com José, mas ainda assim ele estava preso. Onde estava Deus? Deus estava lá. José era escravo, mas Deus estava com ele. José não tinha visto o cumprimento da promessa, mas Deus estava com ele. A Bíblia vai falar que José ainda era servo, mas Deus estava com ele. E é aqui que eu quero que você pegue essa palavra nessa noite. Sabe qual deve ser o maior sinal da sua vida? Que mesmo no processo Deus está contigo. Isso devia bastar. Sabe por que você não sucumbe? Sabe por que você não precisa tomar remédio para dormir? Porque mesmo no processo Ele te sustenta. Porque tem gente aí com menos que não está conseguindo nem viver. Tem gente aí com menos que não está conseguindo nem respirar. Mas se você está de pé, Deus está te dizendo: a maior realidade na tua vida, meu irmão, sou eu. Porque mesmo passando por dificuldade, eu te mantenho de pé. E isso já é prova suficiente da minha graça sobre a tua vida, da minha graça sobre a tua família, da minha graça sobre os teus dias. Se você está aqui, o Senhor está te dizendo isso. Isso já é prova suficiente, meu irmão. Se você está de pé, é porque Deus está com você. O maior sinal de que Deus está trabalhando na nossa vida, meu irmão, talvez não seja aquela casa que ainda não chegou, talvez não seja o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos,
Mas o maior sinal é que Ele está conosco. Às vezes esperamos uma mudança imediata, uma mudança das circunstâncias. Mas o que você tem que entender é que você pode passar por qualquer coisa, mas a presença, ela não vai te deixar. E voltando para Paulo, é exatamente isso que Paulo diz: perseguidos, mas não desamparados. Ei, Paulo está dizendo: eu posso perder coisas, mas eu nunca vou estar desamparado. Eu posso perder coisas, mas se eu não perder a presença, eu continuo tendo aquilo que realmente importa. Deixa eu te falar, meu irmão, é essa realidade que Deus quer que você viva no processo. Perseguidos mais, atribulados mais, não desamparados. Paulo está dizendo: a gente pode estar no processo, mas a gente só não vai perder a presença. A gente está no processo, mas a gente não vai perder a presença. E o que eu quero que você entenda também nessa noite: não amaldiçoe a prensa que Deus está usando para extrair azeite de você, voltando para o azeite. Talvez você tenha passado dias de pressão. Talvez você tenha passado dias de sofrimento, dias de angústia, e você tem orado e tem buscado a face do Senhor. E você já escutou nessa noite que Deus está contigo nesse processo. Mas não amaldiçoe, não despreze, porque é nesse processo que Deus está tirando o melhor azeite que existe dentro de você. E existem processos que não são para te promover, mas são para te aprovar, como eu já falei nessa noite. Voltando para a vida de José, José chega à casa de Potifar, e agora parece que as coisas finalmente vão melhorar na vida dele. Mas aí chega outro processo na vida de José. A mulher de Potifar, em Gênesis 39, vai dizer que José precisa escolher entre um prazer momentâneo e um propósito. E ele foge, ele mantém a sua integridade. E se você ler a história dele, você vai ver que a recompensa imediata por fugir da mulher de Potifar é a prisão. E isso mexe muito comigo. Porque José fez a coisa certa, sim ou não? Ele fugiu de um prazer momentâneo para o propósito que ele tinha. Mas a recompensa que ele ganha após isso é prisão, ele vai preso. Olhando para esse cenário, eu começo a ver como é que José fazendo tudo certo, a coisa certa, e aparentemente tudo começa a dar errado na vida dele. E daí o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: existem momentos em que você vai obedecer a Deus, e inicialmente, escute isso no nome de Jesus, inicialmente vai parecer que a obediência te prejudicou. Mas escuta, é melhor ir para a prisão com a presença do que ir para a cama de Potifar e perder o propósito. Deixa eu te falar, existem momentos que obedecer vai doer, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é melhor você obedecer do que sacrificar, porque como eu já falei nessa noite, sustenta o processo, que eu sustento o propósito. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Vai ter dias que vai ser difícil obedecer, vai ter dias que você vai ter que matar a carne, sim, vai ter dias que você vai dizer ao inimigo: hoje não. Vai ter dias que você vai ter que se levantar contra aquela situação, mas Deus está te dizendo: permanece firme, porque eu te chamei para você obedecer, e é melhor obedecer do que sacrificar.
Porque olhando para a vida de José, nós vamos entender que José preferiu perder a roupa do que perder a presença de Deus. Ele preferiu perder a posição que ele tinha dentro da casa de Potifar a perder a integridade. Porque quem conhece o tamanho da promessa não vai vender o propósito por alguns minutos. E vão existir portas nesse processo que você vai precisar recusar. Vão existir propostas que você vai precisar recusar. Relacionamentos que você vai precisar deixar. Se não fosse assim, não seria o evangelho do cada um tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Deixa eu te falar, nem toda oportunidade é oportunidade de Deus para você. Às vezes o processo está te perguntando: eu posso confiar em você quando ninguém vê, quando ninguém está vendo? Ei! E Deus está trabalhando quando parece que Ele se atrasou. Eu já falei nessa noite, eu quero repetir, Ele não se atrasa. José chega à prisão, interpreta o sonho do copeiro, e José fala para ele assim: lembra-te de mim. Mas se você ler Gênesis capítulo 40, versículo 23, vai dizer que o copeiro se esquece de José. E Gênesis 41 vai começar dizendo: passado 2 anos inteiros, 2 anos, José fez a coisa certa, ajudou a pessoa certa, tinha uma conexão com alguém que poderia tirar ele dali e ajudá-lo, e mesmo assim foi esquecido. Eu anotei, talvez a parte mais dolorosa do processo seja quando você pensa: vai dar certo, mas não dá. O copeiro esqueceu de José, mas existe uma realidade que precisamos entender: mas Deus não. O copeiro pode ter se esquecido de José durante 2 anos, mas Deus não. Porque se José tivesse saído da prisão quando ele queria, talvez ele tinha sido só um ex-presidiário. Ele estava preso. Mas a Bíblia diz que quando ele sai daquela prisão na hora certa, ele não só sai um ex-presidiário, ele não só sai alguém que saiu da prisão, ele sai para encontrar o faraó. Então às vezes no processo vai parecer que o atraso, que Deus está atrasado, mas o atraso aparente colocou José no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. O que eu quero falar para você nessa noite é: esse atraso que você está pensando é simplesmente Deus movimentando no tempo dele. Ele está te dizendo: meu filho, você está em outro tempo cronológico. Eu trabalho do meu jeito. Enquanto você está pensando de uma forma, eu estou pensando infinitamente mais sobre a tua história. Entenda isso. O atraso aparente do processo de José colocou ele no lugar certo, na hora certa e diante da pessoa certa. Então, aquilo que você está achando que é atraso, se for Deus organizando o cenário, aquilo que você está dizendo está demorando, e Deus está dizendo assim: eu ainda estou trabalhando. Aquilo que você às vezes fala: esqueceram de mim, e Deus está te dizendo assim: mas eu lembro de você, não precisa se preocupar. Aquilo que você fala assim: a porta não se abriu, e Deus está dizendo assim: porque essa porta não precisa simplesmente abrir, ela precisa abrir no tempo certo. Deus não precisa da agenda dos homens para cumprir a promessa dele na tua vida. E eu vou repetir para você pegar isso nessa noite: Deus, ele não precisa da agenda dos homens para cumprir a promessa dele na tua vida. Enquanto o mundo diz que é atraso, Deus está te dizendo nessa noite: eu estou organizando o cenário perfeito. Aleluia. E o maior cenário é que você se torna nesse processo. José tinha 17 anos e recebeu o sonho, mas o José de 30 anos carregaria uma responsabilidade sobre uma nação. O sonho que Deus tinha dado a José não precisava amadurecer, só José que precisava. A promessa de Deus está pronta para a tua vida, mas Deus está te dizendo nessa noite: eu estou te formando,
E eu quero terminar com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que Paulo vai dizer à igreja de Coríntio: o nosso interior, contudo, se renova dia em dia, dia após dia. Isso é muito poderoso, porque você olhando para aquilo que ainda não aconteceu, Deus está olhando e dizendo: está acontecendo dentro de você. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está olhando lá de cima e está dizendo assim: eu estou gerando dentro de você. Enquanto você olha o exterior e diz assim: nada está se movendo, Deus não está assim. Dentro de você está criando algo, dentro de você estou extraindo algo, dentro de você, nesse processo, você não é mais o mesmo. Aleluia. Deus está mudando você. Mas para terminar eu quero dizer: existem coisas que precisam morrer no processo. Existem coisas que não podem chegar ao próximo nível com você. Talvez você precise deixar coisas para que Deus comece a trabalhar na sua vida. Porque como eu já falei, e como 2 Coríntios vai falar, nós somos renovados dia após dia. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Deus está te dizendo nessa noite: precisam coisas nesse processo serem abandonadas, para que eu renove você dia após dia, para que o homem exterior, mesmo que corrompido, o homem interior seja renovado a partir da pessoa do Espírito Santo. Eu acho muito poderoso o processo da salvação. Sabe por quê? Porque no processo da salvação nós dizemos ao Espírito Santo: Senhor, eu te aceito. Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. E daí você começa a caminhar com Jesus, e o Espírito Santo no processo começa a dizer: isso não é para você, tira isso, essa mesa não é para você, essa amizade não é para você. Até que um dia a Bíblia diz que Ele vai chegar, Ele vai raiar dos mais altos céus e vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, vinde a mim, bendito do meu Pai. Sabe o que eu quero te falar nessa noite, igreja do Senhor? Apesar de todo o processo momentâneo de que Paulo fala nessa terra caída, Deus está te dizendo: nunca perca o processo da sua salvação. Deus está te dizendo: mesmo que as coisas aqui não aconteçam, nunca pare de caminhar no processo da salvação. Nunca deixe, nunca impeça do meu Espírito Santo trabalhar na sua vida. Meu Deus, igreja, existe uma realidade. Jesus está às portas. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falava com o pastor Ayrton e ele me falava sobre o que aconteceu agora na Índia, e a gente vê rumores de tragédias, fenômenos naturais, e isso queima no meu coração. Jesus, mesmo que os processos dessa terra, as tribulações momentâneas dessa terra, mesmo que aquilo que eu acho que precisa se cumprir ainda nessa terra, nesse mundo caído, não aconteça, Senhor, não deixe que eu perca o foco do processo da salvação. Do processo da salvação todos os dias, dizendo: Senhor, faz em mim um coração, um coração, limpa, Senhor. Limpa tudo aquilo que é corruptível, e você vai continuando caminhando com Deus. Você toma a sua cruz e segue no processo. Você nega a si mesmo e segue no processo. Igreja, o Senhor está dizendo nessa noite, a igreja do Senhor que se reúne aqui em Lisboa, Ele está às portas. O Filho do Homem está voltando, e a Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e Ele está dizendo: resista, passe pelo processo, igreja santa do Senhor. Ele está voltando, e se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Não pare de glorificar, meu irmão. Não pare de adorar. Se eu fosse você, eu tirava agora 2 minutos para você glorificar o nome do Senhor.
Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Coloque a mão no seu coração nessa noite, nessa hora, feche os seus olhos, eu quero orar sobre a sua vida. Não importa qual é o processo que você está passando, não importa quais as circunstâncias que você está vivendo, Deus está com você nesse processo. Não despreze aquilo que Ele está gerando em você nesse processo. Essa momentânea tribulação não está comparado àquilo que Deus está fazendo em você e vai fazer através de você. Eu declaro nessa noite, aqueles que chegaram aqui sem esperança, eu declaro no nome de Jesus, seja cheio da esperança do nome de Jesus. Aqueles que chegaram aqui pensando em desistir, eu declaro no nome de Jesus, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a acreditar, você vai voltar a se submeter. Jesus, eu te peço, Senhor, visita com o teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, não permita, Jesus, que nada venha fazer com que paramos de olhar para Ti. Espírito Santo, eu não poderia finalizar esse culto sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou aqui e você nunca aceitou o Senhor como seu único suficiente Salvador. Ou você até já aceitou o Senhor, mas estava desviado dos caminhos do Senhor. E nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor. Você quer voltar, estar com Deus. Você quer voltar para os braços do seu Pai. Você quer, mesmo que no processo, ter a certeza que Ele está contigo. Se você é alguma dessas duas pessoas, se você quer aceitar o Senhor Jesus a primeira vez, levante a sua mão direita. Ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se existe alguém no nosso meio, levante a sua mão direita. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Se existe alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou confessar o Senhor como seu único suficiente Salvador, essa é a hora, esse é o momento. Se é você, não saia daqui sem refazer a sua aliança com o Senhor. Se existe alguém, levante a sua mão direita, faça sinal. Algum líder vai aí até você. Não saia nessa noite sem fazer essa aliança com o Senhor. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão bem alto para que eu possa te conhecer, para que eu possa ver você. Se existe alguém, alguma liderança vai até essa pessoa. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Existe uma vida, será que você pode glorificar o nome poderoso do Senhor? Será que você pode aplaudir a Ele? Ele é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria convidar você aqui na frente, sem nenhum constrangimento. Eu só queria orar por você. Alguém, se existe mais alguém, esse é o momento. Não fique. Deus, Ele está com você. Deus, Ele quer estar com você, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Deus está com você. Se existe mais alguém, essa é a sua hora. Só vou dar mais uma oportunidade. Se não existe ninguém, nós vamos orar pela irmã.
Pai, nós declaramos o nome de Jesus, o novo tempo, Jesus, o novo tempo na sua vida, o novo tempo na sua casa. Nós declaramos o nome de Jesus, que pelo ato de fé dela nessa noite, Senhor, Pai, ela possa viver ainda essa semana milagres extraordinários. Nós oramos, Senhor, pela sua parentela. Nós oramos, Espírito Santo, por sonhos que o Senhor entregou à sua filha ainda quando jovem, Pai. Eu declaro no nome de Jesus que esses sonhos não foram em vão, que esses sonhos não estão cancelados, eles estão ainda mais vivos agora no coração dela, a partir dessa noite, no nome de Jesus. Pai, eu declaro, ela vai viver em fé, ela vai romper de fé em fé, ela vai dar passos de fé, enquanto o Senhor estabelece o chão debaixo dos seus pés, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus um novo tempo, no nome de Jesus. Aleluias. E eu queria que toda a igreja fizesse essa oração comigo, você aqui também na frente. Senhor Jesus, nessa noite eu volto para a tua casa. Eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados cometidos por atos, obras ou pensamentos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém, amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz que agora o céu está em festa, e a gente quer fazer festa para você também. E apresentar uma família. Bem-vinda à família de Jesus. Você não vai caminhar sozinha, você não vai mais passar despercebido. Você agora tem uma casa para fazer parte, no nome de Jesus. Vou contar de 8 até 3, amém? Aí você pode virar 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Estenda a sua mão como quem recebe. Pai, nós te damos graça pela tua presença, Senhor. Te damos graça por esse culto e te pedimos, Espírito Santo, que esse culto continue durante essa noite, durante a manhã, durante essa semana, Pai. Que a tua presença nunca nos deixe, Espírito Santo. Nós abençoamos a nossa continuação de semana, Pai. Nos livra de qualquer mal, Senhor. Nos livra de qualquer embaraço, Espírito Santo. Nos leve em paz para as nossas casas, e nós te agradecemos, Senhor. E nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se fez presente, Pai. Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que crê diz amém. Aplauda o nome do Senhor, glorifica Ele. Vá com Deus, Deus abençoe você. Espero você na próxima quarta, no nome de Jesus. Nos próximos cultos, você de casa, Deus abençoe você. Esperamos a nossa próxima programação online. Partilhe essa palavra com quem você ama. Nós queremos te convidar para estar aqui conosco. Talvez você está assistindo a primeira vez. Vem conosco. Domingo nós temos culto. Sexta-feira nós temos o culto Legacy às 20h30. Domingo temos culto às 8h30, 10 horas da manhã e 19 horas. 3 oportunidades de você estar aqui adorando ao Senhor. Amém? E você que aceitou o Senhor Jesus, manda mensagem no telefone da paz. Deus abençoe.